Olá, irmãos. Sou o irmão Saulo Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro, Tabernáculo Águias de Deus. E vamos para mais um pão semanal. Temos uma escritura em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o nosso tema seria nossos sentimentos e os ressentimentos. Quase tudo que fazemos é produto do que sentimos. Sentimos fome, sentimos sede, por isso comemos, por isso bebemos. Mas nós também sentimos, emocionalmente falando. Nós temos sentimentos, temos medo, temos alegria, temos frustrações, temos esperança. E esses sentimentos, eles nos movem. E muitas das vezes aquilo que sentimos é o que vai direcionando a nossa vida. E o texto diz que nós precisamos sentir como Jesus sentiu, ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha. A Bíblia diz: assim como eu sou, vós também sereis. Ele deseja, ele espera que nós sejamos como ele é. E como alcançar isso? E que tipo de sentimentos eu tenho tido? E esses sentimentos, quando eu ressinto, quando eu tenho algum tipo de ressentimento, é algo que eu senti e que de alguma forma eu venho alimentando aquilo e aquilo permanece. E muitas das vezes esses ressentimentos nos atrapalham de viver. E tem uma mensagem que o irmão Brana diz: eu chego nessa audiência e eu creio que Deus pode realizar muitas coisas aqui, mas eu sinto esses ressentimentos que existem e eles impedem o Espírito de operar. Então, eu creio que muito do que nós vivemos, do que nós passamos na nossa vida, é fruto daquilo que nós sentimos. E os nossos sentimentos, eles são alimentados. De alguma forma nós alimentamos o que sentimos ou até mesmo o que ressentimos. Nós permitimos que isso continue crescendo. Mas esse texto vem nos dizer que nós precisamos sentir como Jesus sentiu. E que tipo de sentimentos que Jesus tinha? Eu lembro de uma mensagem que o irmão Branham pregou, a bem-aventurança esquecida. E nessa mensagem é possível ver de que forma Jesus agia e como ele sentia. Nessa mensagem ele fala sobre João Batista, e que João Batista ele foi o precursor da vida de Jesus. Ele apontou para Jesus, ele disse para os seus discípulos seguirem Jesus. Ele falou muito bem de Jesus. Ele disse que viria um após ele, que ele não seria digno de amarrar as sandálias. Porém, ele foi preso. E nos momentos difíceis, muitas das vezes, nós nos esquecemos ou deixamos que algum sentimento ruim tome conta de nós. E foi o que aconteceu com ele no cárcere. Ele esqueceu quem Jesus era. Na verdade, ele duvidou quem Jesus era. E ele disse para os seus discípulos, aqueles que ele disse, sigam Jesus. Agora ele ficou em dúvida. E por isso que o tema da mensagem é a bem-aventurança esquecida. Ele estava com um sentimento ali totalmente tumultuado, quem sabe sofrendo, triste. E ele questionou, será que esse é mesmo o Messias? E ele pediu que os discípulos dele fossem lá assistir uma reunião e ver com os próprios olhos se ele era o enviado. E quando eles chegaram ali, Jesus, com a sua presciência, sabia o que eles tinham ido fazer. E ele não falou nada para eles a princípio. Ele disse, sentem, assistam a reunião. O irmão Branham disse que nessa reunião os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam. Então eles se maravilharam com aquilo e eles viram com os próprios olhos que ele era o Messias, o enviado.
Então eles levantaram ali e saíram para ir ali agora fazer o caminho inverso. Eles que antes foram convencidos de que ele era o Messias, agora estavam voltando para falar para João Batista, realmente ele é. E o irmão Brana diz que quando eles estavam saindo, Jesus chamou eles e disse que no dia que João Batista falou a pior coisa a respeito de Jesus, Jesus falou a melhor coisa sobre o João Batista. Jesus disse, olha, diz para João que nascido de mulher, jamais haverá um maior do que ele. Então, isso nos mostra que tipo de sentimento Jesus tinha. Jesus andava com 3, Pedro, Tiago e João. E o irmão Branham diz que eles 3, cada um deles representava um sentimento. Pedro era fé, Tiago era esperança e João era o amor. E que se nós tivermos esses 3 sentimentos conosco, nós teremos alcançado aquilo que Deus espera de nós como cristãos: fé, esperança e amor. E como é difícil nesses tempos que nós vivemos, com tanta correria, com tanta coisa que nos prende, que nos faz estar com a mente ocupada, presa, preocupados, angustiados às vezes. E como é difícil ter esses sentimentos. Mas ele nos disse que ele estaria conosco e mesmo em nós. Então eu creio que mais do que nunca, esse é o momento de nos enchermos do Espírito de Deus, de buscarmos o Espírito Santo cada vez mais, porque só assim nós poderemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Que Deus te abençoe.